professora Telma, bem-vinda a mais um episódio do podcast do Jornal Teixeira e hoje vamos falar um bocado sobre a professora e sobre a sua opinião sobre o movimento Just Stop Oil, que protesta pelo clima, principalmente pela interrupção do licenciamento e produção de novos combustíveis fósseis do Reino Unido, sendo que muitos podem opinar que um dos métodos utilizados por esta organização ambiental é a vandalização de obras de arte. Mas antes de entrarmos no tópico em específico, queremos saber mais um bocado sobre a professora. Sabemos que a professora já deu aulas noutros países, em realidades completamente diferentes da sua, mas em regime de voluntariado. Quer-nos contar um bocado sobre a sua experiência e qual é que foi vários dos seus momentos que possam ter marcado durante essas alturas? Muito bem, muito obrigada por este convite aos teixeirenses e ao Jornal Teixeira, que eu adoro. Acho muito, estive nos fundamentos e acho que é um jornal espetacular. Vou falar um bocadinho, sim, sobre a minha experiência como voluntária. Já estive em 3 países, 4 este ano, passado ano letivo, também já fiz um bocadinho uma experiênciazinha mais pequenina. A minha maior experiência foi em Moçambique, durante 2 anos. Estive em Cabo Verde e na Guiné por períodos mais pequeninos, de alguns meses, e recentemente estive na Costa Rica. Lecionar, propriamente dito, foi em Moçambique. Portanto, durante esses 2 anos, dei aulas a alunos desde, o equivalente aqui ao nosso secundário, não é? Desde a 10ª classe, que era assim que se chamava, até a 12º, e preparei alunos para exame. O mais engraçado, dei-lhes português, porque faz muita falta de professores de português, apesar de não ser a minha área, mas tive que estudar bastante. E também dei desenho técnico. E o mais estranho disto tudo é estar a dar desenho técnico, que é o equivalente à nossa geometria descritiva aqui, a alunos que não têm material nenhum. E essa foi uma das coisas que mais me marcou, foi eu chegar e dizer, vai amigos, agora vamos todos desenhar com uma lapiseira de Minas. Isto tinha sido a seguir à guerra e quando eu falei em Minas, eles pensaram todos em Minas que iam explodir, não é? De repente, na sala de aula ia tudo explodir. Eu fiquei em pânico porque pensei, coitados, eu disse alguma coisa de mal e não tinha percebido logo o que era, depois é que me explicaram. E ninguém sabia o que era uma lapiseira de Minas e, portanto, quando eu disse, ok, pode ser um lápis, houve um aluno que me disse, eu tenho este, que era um lápis pequenino, minúsculo, que já tinha pertencido ao avô, ao pai, e era uma herança, um lápis. Então eu disse, ok, eu sou voluntária, não tenho como pagar material, porque eu não fui receber dinheiro, mas fui ao Ministério da Educação, que ficava a muitos quilómetros de distância, e exigi que houvesse material para aqueles alunos estudarem, porque iam fazer um exame no final do ano. E na semana seguinte tínhamos um caminhão carregado de material para os alunos poderem trabalhar e estudar. E aqueles alunos guardaram aqueles materiais religiosamente, porque no final do ano teriam que os devolver intactos. E se nós pensarmos numa realidade em que estes alunos não têm uma casa como nós temos, não é? Dormem numa palhota, no chão, e guardaram aqueles materiais religiosamente nas suas palhotas e nas suas casinhas, debaixo de uma esteira no chão, para que ninguém pudesse roubar e utilizar e partir. E outra coisa que me marcou bastante foi alunos que faziam muitos quilómetros a pé todos os dias de manhã para poderem estar na escola às 7 da manhã. E não havia faltas, não faltavam. Portanto, se eu tinha uma turma com 45 alunos todos os dias de manhã, eu tinha 45 alunos na minha sala de aula. Não tinham carteiras no início, sentavam-se no chão com uma paletezinha de madeira onde tiravam apontamentos. Depois também exigi que houvesse mesas para aqueles alunos e lá vieram no meu segundo ano. E eles, coitadinhos, trabalhavam assim de uma forma quase rudimentar, não é? Mas a verdade é que todos eles passaram no exame e entraram muitos na universidade, e uma das coisas que mais me marcou já cá em Portugal foi há uns anos atrás me terem dito, olha, vamos fazer um jantar na altura do Natal em Lisboa com algumas pessoas que estiveram na mesma organização que eu como voluntários e temos uma surpresa para ti. Então o que é que foi a surpresa? A meio do jantar apareceu um ex-aluno meu, lá de Moçambique, que vinha da Bélgica, onde estava a fazer doutoramento. Portanto, foi um aluno que conseguiu ganhar pernas para andar, foi para a universidade ainda em Moçambique, depois de eu já ter vindo embora, fez o mestrado e agora nessa altura estava a fazer doutoramento já
em Bruxelas. Então aquilo para mim foi das maiores alegrias. Ele com as lágrimas nos olhos disse-me: a professora fez a diferença. Eu continuei a estudar porque a professora disse-me que eu tinha valor. E isto foi muito importante para mim, não é? Porque apesar de não haver material, eu consegui fazer com que muitos alunos percebessem que estudar é importante e continuassem a estudar. Ele hoje voltou para Moçambique, onde também está a lecionar, e diz que é um dos grandes prazeres dele poder partilhar aquilo que aprendeu. Não quero alongar muito nesta parte. Ok. E relativamente ao ensino atual, acha que os alunos de arte são menos remunerados, entre aspas, do que, por exemplo, alunos de ciências, pela falta de espaços adequados para as aulas práticas e a falta de materiais disponibilizados pelas escolas? Pronto, isto vem um bocadinho de encontro àquilo que acabámos de falar, não é? É claro que sim, os materiais e os espaços são muito importantes para todos os alunos. Aqui o importante seria a igualdade, pronto, porque os alunos de ciências precisam de laboratórios e precisam de espaços adequados à sua formação. E esses espaços já existem nesta escola, porque esta escola já tem, portanto, já tem fama, dá muitos anos de ter estes cursos. O curso de artes é um curso relativamente jovem nesta escola e quando se decidiu abrir o curso de artes na escola, eu era a única professora da área aqui e disse que não havia condições, portanto, era muito complicado abrir artes porque as condições em termos espaciais e em termos de material eram nenhumas, não é? E prometeram que seria uma situação passageira e que as coisas iam mudar. Já lá vão 8, quase 9 anos e as coisas ainda não mudaram. Portanto, continua a não haver espaços adequados. A única sala mais ou menos preparada para ter algumas das disciplinas das artes é aqui a C2, porque vocês inclusivamente têm aulas na sala D6, não têm condições nenhumas, tem buracos no chão, é escura, portanto nada adequada à área e não há material, portanto não há armários para podermos guardar os nossos trabalhos, não há outros tipos de materiais que convinha que houvesse. Estamos a falar pura e simplesmente, por exemplo, de uma torneira para lavar os pincéis. Nenhuma das salas, das nossas salas, está equipada com uma torneira para poder lavar os pincéis. Se estivermos a comparar este tipo de situação a alunos que estão em ciências e que podem fazer experiências num laboratório, então estamos a dizer que há diferenças. Não é? Então agora vamos passar para o movimento em si, que era o tópico principal do Just Stop Oil. A primeira pergunta que temos para si é se concorda com os métodos utilizados pela organização e se acha que podemos considerá-los de alguma maneira vandalização de arte, como por exemplo no caso The Arles the Sunflower, de Vincent van Gogh, e se sim, porquê? Ok, então nós aqui temos que separar um bocadinho as águas. Estamos a falar de duas coisas completamente diferentes. Estamos a falar do movimento Just Stop Oil, que é um movimento com o qual eu concordo, porque estamos a falar de um movimento que tem como fundo a preservação do ambiente, não é? E se me perguntam se eu concordo, sim, claro que sim. A forma como eles neste momento estão a tentar chegar à comunicação e cá para fora, talvez não seja a mais adequada, não é? Pronto, e o que nós podemos ver aqui são a divergência de opiniões e ouvimos muitas vezes dizer sim senhor, eles estão a fazer bem porque estão efetivamente a manifestar-se. Por outro lado temos a outra situação que é estão a manifestar-se mas estão a prejudicar um bem que é comum, que é nosso, é de todos. Pronto, então eu tive a curiosidade de ir ver o Sunflower de Van Gogh e, pelo que eu percebi, a obra em si não foi vandalizada, nem essa nem as outras. O que foi vandalizado, e aconteceu, pronto, porque tinha que acontecer, foram as molduras que já foram substituídas, apesar de serem molduras caríssimas, não chegam ao valor que a própria obra tem, não é? E eu penso que não era intenção destes manifestantes atingirem a obra de arte. Eu vou-vos dar um exemplo muito concreto que aconteceu comigo. Eu, quando estava a terminar o meu curso de Belas Artes, de variante de design, fiz uma coisa parecida. Portanto, eu estudei na Madeira, no Funchal. O Funchal tem muitas esculturas e a malta habitua-se a passar pelas obras de arte e não lhe ligar nenhuma, não é? E então, o que aconteceu foi que eu e os meus colegas que estávamos no último ano do curso resolvemos uma noite tapar todas as principais esculturas da cidade do Funchal com plástico amarelo, berrante, horroroso. O que é que aconteceu no dia seguinte? Toda a gente vinha para a rua e dizia: ai que horror, o que é isto? O que é que está aqui?
Pronto, essa era a nossa intenção, era chamar a atenção. A nossa intenção era chamar a atenção para as obras de arte, não danificámos as obras de arte, apenas as tapámos. Aqui a intenção é outra, não é? A intenção é chamar a atenção, também é um protesto, uma forma de protestar, mas para outro tema que também é muito importante, que é o da preservação do meio ambiente e o Just Stop Oil. Portanto, o que nós estamos aqui a falar são duas coisas diferentes. Concordo com o protesto? Sim. Concordo com a não vandalização das obras de arte? Também. Se houver outra forma de protestar, ótimo. Se não houver, aquela foi ótima, porque chamou a atenção, não é? Portanto, nós estamos todos aqui a falar sobre este assunto é porque fez moça. Todas as formas de protesto têm essa intenção, é fazer com que a maior parte das pessoas entendam a nossa posição. E neste caso, penso que o fim foi atingido, não é? Apesar de ter havido aqui uma divergência de causa. Mas acho que eu não chamaria vandalização de obras de arte, por isso também a palavra é muito forte, não é? É uma tentativa de demonstrar o protesto, sendo que a obra não foi vandalizada, porque também eles sabiam que havia proteções e que não se chega tão facilmente a uma obra de arte, não é? Mesmo que a gente queira lá pôr o dedinho para tentar perceber se aquilo é feito com óleo, não se consegue, porque elas são protegidas, pronto. E já que estamos a falar de arte e cultura, qual é a sua opinião sobre a valorização da cultura no país que estamos? Em Portugal? Sim. Bom, a cultura é um tópico importante em qualquer parte do mundo, não é? E quando nós falamos, por exemplo, há bocadinho eu falei de Moçambique, e podemos pensar que a cultura em Moçambique não é muito importante, é aquilo o que nós conhecemos cá fora sobre Moçambique, é a sua cultura, não é? Portanto, nós conseguimos perceber que Moçambique não é só um país onde neste momento, por outras razões, estamos a ouvir falar muitas vezes, não é? Terrorismo e a vandalização não só de obras de arte neste caso, mas de vidas humanas, mas a cultura é aquilo que passa cá para fora. Portanto, qualquer país deve valorizar a sua própria cultura, porque é isso que faz de nós países diferentes, comunidades diferentes, culturalmente é importante. O que cada país deve fazer é exatamente isto que eu estava a dizer, não é? É valorizar. O que acontece muitas vezes é quando nós vivemos num país não lhe damos muito valor. Quando vamos para fora, por exemplo, isto acontece muito em Portugal, os imigrantes, quando estão lá fora, quando ouvem, por exemplo, uma canção que nós aqui chamamos Pimba, pensam, que tantas saudades de Portugal, não é? Portanto, que faz parte da cultura, e que quer a gente quer não, é cultura popular, não é? Portanto, a cultura é muito importante e hoje ouvimos também, mesmo em Portugal, muita gente manifestar-se na rua e junto aos ministérios que dizem que estão neste meio da cultura, porque a cultura sofreu uma grande quebra, uma grande baixa, não é? Com o Covid. As pessoas deixaram de poder ir ao cinema, de ir ao teatro, de ir a revistas, e este pessoal que trabalhava nesta área sentiu-se muito penalizado. Quando regressamos ao dito normal, acontece que não havia muito fundo, não havia muitos meios de conseguir valorizar a cultura outra vez. Portanto, eles agora queixam-se e é isso que nós temos que fazer, não é? Nós temos que nos ajudar entre todos a valorizar aquilo que é a cultura. E em Portugal, penso que era muito importante que a cultura voltasse a ser bastante valorizada, para podermos mostrar lá fora. Somos um país pequenino, mas de grande cultura. E só uma palavrinha, uma frase que eu adoro, desde pequenina que digo e já tenho passado essa aos meus alunos também. O que é a cultura? A cultura é tudo aquilo que fica depois de se esquecer aquilo que se aprendeu. Portanto, nós na escola aprendemos muita coisa, mas o que levamos connosco para a vida é aquilo que faz parte da cultura, não é? Ok. Em muitas entrevistas, os ativistas referiram que a arte e o financiamento de museus, como a National Gallery, é utilizada para esconder certas ações feitas pelas empresas dos combustíveis fósseis. Sente que é eticamente correto a arte ser utilizada como uma extensão de poder corporativo? Bom, a arte como extensão do poder corporativo é um bocadinho controverso também, não é? Porque há empresas que utilizam a arte como forma publicitária, que os ajudam também a valorizar-se neles próprios, mas também há aqueles que utilizam a arte, por exemplo, nós sabemos
que muitas das galerias de arte são financiadas por companhias de gás e de óleos, não é? E portanto nós sabemos que se cortarmos estas, não é? Se colocarmos este movimento Stop Oil, o que pretende também chamar a atenção é que, ok, estamos aqui, isto é tudo arte, mas estas galerias são financiadas por empresas que prejudicam a natureza. E o que é que nós fazemos em relação a isso? Ou não fazemos nada, porque é muito bonito ir a um museu, uma galeria, é bom, faz parte de, não é? Ficamos enriquecidos, mas por outro lado, se percebermos que também há aqui um jogo sujo por trás desta situação, também podemos pensar um bocadinho e pensar, ok, não é só ir a uma galeria, o que é que está por trás disto? O que é que, e se as empresas utilizarem a arte como forma de penalizar uma outra situação, devemos questionarmos, não é? Portanto, isto depende de cada um e depende do valor que nós damos à empresa. É logicamente que há pessoas que não ligam nenhuma à cultura em si, não é? Mas que trabalham numa empresa e precisam da empresa para viver. E pronto, qual é o nosso papel no meio disto? Nós somos as pessoas que usufruem ou de uma coisa ou da outra e temos que tomar algum partido. Do meu ponto de vista, acho que não, os fins não justificam os meios, não é? Portanto, não vamos vandalizar só porque são subsidiados por este tipo de empresas, mas também não vamos utilizar as empresas para chegar aos fins prejudicando a arte. Portanto, temos aqui uma balança, temos que pesar aqui nos dois pratos. Para terminarmos a entrevista, queríamos perguntar-lhe qual é que pensa que é o nosso papel, enquanto jovens, na luta pela justiça climática e as táticas que devem ser utilizadas. Olha, os jovens desempenham um papel primordial na luta contra qualquer coisa, não é? Porque são os jovens que vão depois sentir pronto, o impacto do aquecimento global e o que é que todas estas ações podem ter como impacto no futuro. Portanto, vocês vão sentir isso muito mais do que eu, não é? Porque eu, quando passar por lá, vou passar a dizer adeus. Vocês vão chegar lá e vão viver aí muito mais tempo que eu, se Deus quiser. O que é que vocês poderiam fazer? Pronto, tem a ver com esta consciencialização, passar informações, criar campanhas, mobilização política, escrever cartas, e-mails aos políticos que estão mais envolvidos com a questão do ambiente. E em termos de jovens, pessoalmente, podem mudar também os hábitos, não é? Portanto, investir em energias renováveis, energias ambientais, mudarmos os nossos próprios comportamentos em casa, não acendermos as luzes quando não são precisas, fechar as torneiras quando não são precisas. Portanto, todos estes movimentos que são pessoais e pequeninos vão depois fazer uma grande diferença no futuro, não é? Eu lembro-me quando dava aulas em Moçambique que não havia água em casa, portanto nas torneiras não havia torneiras, não havia, a água tinha que ser do poço, tínhamos que ir buscar água ao poço, a água era filtrada não sei quantas vezes, fervida não sei quantas vezes para se poder beber. E uma das coisas que nós temos aqui com tanta facilidade é abrir uma torneira, podemos lavar os dentes, podemos tomar banho, podemos beber água. E a nível mundial isto não é possível para muitos milhares de pessoas. Portanto, se nós tivermos esta consciência, eu tento ensinar isto ao meu filho: filho, não estás a precisar da água, porque é que a torneira está aberta quando tantos meninos não têm esta água, este bocadinho de água que tu estás a desperdiçar sequer para beber. Portanto, se nós sentirmos na pele, o Gandhi dizia uma coisa muito, muito bonita, que é: se nós sentirmos que calçamos os sapatos do outro, percebemos o que é que o outro está a viver e dói-nos muito mais. Portanto, os jovens podem perfeitamente começar a aplicar estas medidas que se foram se enraizando a pouco e pouco, não é? Nas nossas culturas, e felizmente, porque antigamente as pessoas nem ligavam nenhuma a isso. Portanto, gastar água era uma coisa corriqueira, agora já há um certo cuidado. Vocês, enquanto jovens, transmitam também essa preocupação aos vossos filhos quando lá chegarem, e energia eólica, energia solar, portanto, tudo aquilo que evita outro tipo de dano, não é? A nível global. Nós chegamos ao final da nossa entrevista. O jornal agradece imenso a sua presença e esperamos poder entrevistá-la mais vezes. Obrigada, gostámos muito também.
estar aqui com vocês. Obrigada. E se me entrevistarem mais vezes, virei com certeza. Obrigada. Ok, obrigada.